Fala galera ligada no Portal Meu Peixão, Caio Caju diretamente do estádio da Vila Belmiro, aqui no Memorial das Conquistas do clube. Memorial este que fez 20 anos ano passado e nós vamos mostrar tudo pra você. Este local importantíssimo que preserva a história do Santos Futebol Clube, o maior time da terra. Aqui são 380 metros quadrados de pura história sobre o alvinegro praiano. E você é meu convidado para saber todos os detalhes aqui do Memorial. Vem comigo! Fala pessoal, estou aqui agora com o Raul, um dos responsáveis aqui pelos tours no museu e também o tour completo da Vila Belmiro, e ele vai mostrar para nós como funciona aqui o museu, cada detalhe, cada vitrine, o que está exposto na história do clube. Vem com a gente. Bora, a gente normalmente começa por onde? Pelo começo, os primeiros anos da história aqui do Santos. Então, essa vitrine ilustra aqui de 1912 até 1913, ali na esquerda embaixo, nosso primeiro troféu. A gente vai pegar até o finalzinho dos anos 20, começo dos anos 30. O futebol no Brasil se profissionaliza lá em 33. Então isso daqui é tudo de troféus, são troféus amadores, futebol amador aqui no país. A gente jogava nessa época principalmente contra times ou da cidade de Santos ou da região. A gente não viajava, no máximo ali para São Paulo. Santos só foi começar a ter, né, esse espaço no Brasil, no continente e no mundo, mas já nos anos 50, nos anos 60, e aí aqui a gente tem um espaço preparado justamente para poder contar essa história. Então, é um clube que já viajou mais de 70 países, a gente tem diversos presentes que o Santos recebeu ao longo dessas várias viagens, aqui nessa nossa vitrine, algumas flâmulas. Então os clubes ainda tem, né, esse costume de trocar muitas dessas flâmulas no início das partidas. Tem cada uma aí as datas, muitas dos anos 60, dos anos 70, nessa época, claro, aí na presença do Rei Pelé, que nos acompanhou durante todas essas viagens. O Rogério até comentou na visita, né, que Santos viajou por todos os lugares, o único lugar que faltou a gente ir é para a Lua. O Raul, e dessas flâmulas, qual que é a mais marcante, assim, que o pessoal mais gosta? Essa do Real Madrid, por ser Real Madrid? Qual que tem uma história mais, assim, emblemática aí? Eu acho, na minha opinião, que as mais antigas são as que chamam mais atenção. Olha essa do Barcelona, por exemplo. Olha o escudo. Bem diferente do escudo do Barcelona de hoje em dia, não é? Tem umas que são mais recentes, você percebe que ela é mais recente. A do Boca Juniors ali, por exemplo, você vê que ela é bem recente, né? E aí, mas essas mais antigas chamam bem a atenção. Essa aqui do Cádiz no meio, né? Essa é um amarelo escuro, meio marrom. Tem o escudo do Santos até meio antigo, né? Eu acho que isso acaba chamando a atenção, porque aí sim você consegue ilustrar a passagem do tempo, né? A história visualmente. Se tivesse que dizer, eu faria dessa forma. E não só as flâmulas, mas presentes no geral. Aqueles atos presentes a gente recebeu na Europa, algumas estátuas, enfim, tem de tudo um pouco nessa vitrine. Lugares, claro, Japão, Alemanha, Espanha, lugares na África também, né, durante as nossas excursões. Então a gente ilustra dessa maneira aqui na nossa vitrine. Bom, aqui, dispensa comentários? O que você acha? Uma vitrine pensada para o Neymar, menino da Vila, jogou 4 anos aqui no Santos, e nessa vitrine a gente tenta dar um foco maior para o Gol Puskás, né? Aqui com a sua chuteira utilizada lá naquela época. A gente passa aqui na nossa TV o gol lá contra o Flamengo, aqui na Vila Belmiro, 2011, que ganhou o prêmio Puskás, como vocês podem. E mostra ali a cerimônia, né, que ele ganha o prêmio, né? Perfeito, ao lado aí dá pra dizer que craque, né? Messi, Rooney, tá bom, não tá? Ganhou, menino Ney, lá naquela época ainda muito jovem, por ser um molecano emblemático, e jogaço, né, o Santos e Flamengo. Jogo inesquecível. Eu não estava aqui presente nesse dia, assisti esse jogo na rádio com o meu pai. Você estava? Olha só. Meu tio, eu lembro perfeitamente, meu tio me convidou para assistir esse jogo aqui,
E aí eu falei, tio, acho que esse eu não quero ver não, vou ficar em casa mesmo. Pois é, se arrependimento matar. Mas legal você ter um espaço para o Neymar que, de Claro. fato, nos últimos, sei lá, 20 anos, com certeza é uma revelação do futebol brasileiro, né? Porque os raios aqui caem mais de uma vez. A gente tem, então, os espaços aqui no nosso museu pensados principalmente para os troféus. A gente tem 2 jogadores que recebem uma vitrine somente para eles, o Neymar com uma menor e, claro, o rei do futebol, o Rei Pelé, que jogou 18 anos aqui no Santos, de 56 a 74. Lá em 56 chega com 18 aninhos, chega com 15 aninhos, muito jovem, aqui na Vila Belmiro, nessa imagem, que ele está aí, a primeira foto registrada dele na Vila Belmiro, e muito jovem ainda, né? A camiseta listrada preta e branca, uma das poucas camisetas que a gente tem. Naquela época, o Santos jogava mais camiseta branca mesmo, não tinha esse negócio de uniforme 1, uniforme 2, né? O Pelé com a sua família, na sua casa, com o seu companheiro de equipe ali embaixo, Coutinho, brincando, se divertindo. Então, aproveitando esse início da carreira dele, ainda muito jovem, ainda não era rei nessa época. Aqui a gente tem, já nesse lado, um pouco mais dessa história de quem foi Edson Arantes do Nascimento ao longo de toda essa sua jornada no futebol, não só no Santos. Gosto sempre de destacar essa imagem. Último jogo do Pelé aqui na Vila Belmiro, dia 2 de outubro de 1974. Então, esse ano a gente completa 50 anos aí da despedida do Rei Pelé aqui na Vila Belmiro. Momento emblemático que ele abre os braços, vira os 4 lados aqui do campo da Vila Belmiro. Todo mundo já sabia, era um sinal, né, da despedida do Rei. E me fala uma coisa, esse período, essa parte aqui do museu, com certeza é uma das mais requisitadas, né? Por causa do Pelé, principalmente o pessoal que vem de fora e tudo mais, né? Se tem algo que fez, que ajudou o Santos a ser o clube que é reconhecido em todos os cantos do mundo, é o Pelé. Em qualquer lugar que você vai, as pessoas conhecem o Santos e conhecem o Pelé e vêm para cá buscando esse sinônimo de futebol e sinônimo de Santos, que é o Edson Arantes do Nascimento. Então, quando elas entram no Museu do Santos e elas chegam aqui nessa vitrine, é um lugar muito especial. E a gente nota isso de várias maneiras possíveis. Tivemos aqui mais cedo com visitantes da Alemanha, falaram que eles pegaram um voo, chegaram ontem, aqui à noite, e vão amanhã de manhã. Eles pegaram um dia só para visitar aqui o Santos e visitar, claro, conhecer de pertinho essa história do Pelé. E é muito especial, não só para a gente aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do Em mundo. qualquer lugar do mundo. Seguindo no museu, nós vemos também aqui agora uma parte importante, né? Os troféus, os títulos. Esse time aí atrás é coisa que não tem o que falar, né, Raul? Conhecido como o time dos sonhos, né? Essa daqui é do século XX, é o melhor time de todos os tempos para muitas pessoas, mas no século XX, indiscutível, o melhor time daquela, vou colocar assim, do primeira fase do futebol. O futebol moderno hoje em dia é muito diferente, tudo mais, claro, mas nessa época aqui a gente tinha uma seleção, uma verdadeira seleção no Santos, e é o time que viajou aí o mundo inteiro, né? Todos os continentes puderam conhecer o Santos por meio dessas figuras. Claro, aqui embaixo, né, o ataque dos sonhos, Pelé, Durval, Coutinho, Mengalvio, Pepe, e esse time internacionalmente pôde conquistar muitas coisas, e esse espaço que a gente tem aqui, vamos ilustrar um pouco dessa história com as Esses nossas maiores três títulos do Libertadores. Santos, né? Nossas 3 Nós temos Libertadores, três Libertadores aqui, André, ó. 62, 63 e 2011, E os 2 mundiais, né? 62 e 63 são os títulos mais importantes, obviamente, da história do Santos, junto com os campeonatos brasileiros, né? Que são 8 ao todo, né? Agora tem ali, a gente já vai para lá, né? Então aqui a gente vai ter esse espaço. Outros troféus também são interessantes para a gente comentar algo curioso sobre a história do clube, sobre como a gente dá muito valor para o Campeonato Mundial e tem que dar esse valor mesmo, mas porém outros, tá vendo aqui, ó, esse troféu, eu acho esse troféu lindo, tá? Particularmente, eu acredito que esse é o mais bonito do museu. Teresa Herrera, lá de 1959. Nessa época, os 2 melhores clubes
mundo, na realidade, logo após o Brasil ter sido campeão em 58, era o Santos e o Botafogo lá do Garrincha. E essa final foi justamente aí entre Santos e Botafogo, e o melhor time, claro, era o Peixão, já na época do Pelé, com o Pepe, enfim, ganhamos 4-1, e o troféu está aqui com a gente, e isso mostra o poder do Santos, não só entre esses troféus que a gente conhece hoje em dia, mas vários outros, né, Valência, que marcaram a história, né? Porque às vezes a gente acha que só os títulos grandes, é claro que tem que ser valorizado, né? Brasileiro, Libertadores Mundial, mas são títulos interessantes que fizeram com que o Santos pudesse ser conhecido como ele é hoje, né? Exatamente. E porque foi jogado na Espanha, isso daqui não foi nem no Brasil, com a Teresa Herrera, né? Acontece anualmente, lá naquela época foi, o Santos ganhou, e outros também que na época os jogadores, o Santos em si valorizava tanto quanto um campeonato mundial, como aqui o de 62, como aqui o de 63, então eu acho que é muito legal também a gente destacar isso. A própria Libertadores, o Santos ficava um tempo sem jogar e tudo mais, não dava o mesmo valor, porque essas viagens, esses campeonatos que a gente jogava fora, tinham um valor muito grande, inestimável, lá para aquela época, e até hoje. A gente precisa continuar, né, mostrando, dando esse valor. E continuando, agora nós temos... A gente vai seguir aqui, então, ó. Essa sessão no museu, temos 3 vitrines que é sempre legal a gente dar o destaque. Aqui, a do Paulista, a do Brasileiro, e eu gosto sempre de comentar também o futebol feminino. Beleza, legal. O Santos é multicampeão. Multicampeão, inaugurado em 1997. É o time do rei, claro, e é o time da rainha, não é mesmo? Verdade, verdade. Fez a sua história aqui no clube, não só a Marta, mas também tantas outras que passaram por aqui, de Kathleen, a Cristiane, enfim, Taizinha. A gente tem muitos craques no masculino, mas também temos muitos craques no feminino. E essa vitrine mostra todas as nossas conquistas aqui nessa categoria. Aqui do Campeonato Paulista masculino, né? O último que o Santos conquistou em 2016. 2016. Eu gosto sempre de notar dessa vitrine a passagem do tempo, né? A gente pode perceber como os troféus vão mudando desde 1935, o primeiro campeonato, o primeiro título paulista do Santos, o primeiro título oficial, 2 anos após a profissionalização do futebol aqui no país. Lá em 1935 a gente ganha nosso primeiro campeonato paulista e vai continuar a ganhar aí, segundo lá em 55 e por aí segue. Os troféus são bem diferentes, eu sempre gosto de destacar isso, mostra realmente a história, não só do Santos, mas do futebol brasileiro, né? Passando como um todo, aquele da direita ali, ó, mais no fundo, grandão, lá de 78, é o nosso, 78 e 84, né, os dois são bem semelhantes, é o nosso maior troféu, questão de estatura mesmo, e uma curiosidade aqui do museu, é uma vitrine muito bacana, muito bonita também. E um destaque legal, pega aqui, André, ó. O Santos ficou 11 anos e 22 jogos sem perder para o Corinthians. 11 anos de tabu. De 57 a 68, só em jogos do Campeonato Paulista. 8 pedaladas, 11 anos de tabu, como diria a música torcida. E aqui a gente chega no Campeonato Brasileiro, né, Raul? Perfeito. Então são 8 no total. A gente tem o campeonato de 61, 62, 63, 64, 65, 5 campeonatos brasileiros seguidos nos anos 60, o único clube a conseguir 5 campeonatos em sequência. Campeonato de 68, campeonato de 2002, 2004, claro, inesquecível, né? A gente estava até comentando ali mais cedo sobre aquele campeonato de 2002, como esquecer. E aqui a gente ilustra todas essas nossas conquistas nacionais. Tem também aqui 8 curiosidades do Peixão no Brasileiro, que eu acho legal, né? Ó, a estreia no Campeonato Brasileiro foi em 59, né? É o único clube a ganhar 5 vezes seguidas, como você disse. Lula, treinador da era Pelé, é o técnico mais vezes campeão, ganhou 5. Pelé é o maior artilheiro com 101 gols, e o segundo é o Neymar com 54, até por isso as homenagens, né, para eles. E o Luxemburgo, olha que legal, André, pega. Eu gosto do Luxemburgo, não falo. Luxemburgo, o técnico que mais dirigiu o Santos no campeonato, 173 partidas. Em 2002, Robinho marcou uma era com 8 pedaladas, fazendo o Santos vencer o Corinthians. Diego foi o jogador mais jovem a ser campeão, olha que legal, 17 anos. O Diego marcando a época. Em 2004 foi o clube que mais marcou gols, 103 gols naquela campanha
do Campeonato Brasileiro. Não é para qualquer clube, não, viu? E agora nós vamos, A nossa vitrine do Manto Sagrado. arqueiros da Vila, legal também pegar aqui, ó, porque pô, os goleiros também precisam, né, ser homenageados. Agora o Santos atualmente está com jovem no gol que vem ganhando aí o coração da torcida, mas o Santos, ele goleiros históricos, pega algumas luvas aí, André. Vamos começar a citar nome? Rodolfo Rodrigues, Manga, Cláudio, Gilmar, Marola, tantos que passaram. Costa, Rafael, os últimos campeões, né? Também o Vanderlei, que foi campeão. Eu era pequeno, eu sou de 2002, lá em 2011 eu lembro muito bem do Rafael, eu ia jogar no gol por conta do Rafael. Comprei aquela camiseta preta com a manga dourada, que eu adorava ele. Essa camisa era bonita mesmo. Sou muito fã. E aqui os mantos, né? Ó, a camisa da rainha. Camisa da Rainha Marta. É uma vitrine que mostra muito bem a evolução das camisetas do Santos. Verdade. Não só do Santos, mas as camisetas no geral, né, no esporte. A gente tem desde os anos 50 aí, camiseta dos goleiros ali, lá atrás, até mais recente aqui a camiseta do Ney, a camisa 11, que é linda, diga-se de passagem, né, a camiseta lá do Centenário, mostra muito bem um pouco da nossa evolução, da nossa mudança do manto sagrado. E mais embaixo, aqui, juntamente na vitrine, as bolas. Desde os anos 30. A evolução também, né? Que a gente consegue visualizar no futebol. E Raul, todo esse tour, então, na verdade, aqui no museu, para quem quiser conhecer, consegue fazer o tour só no museu. Quem quiser conhecer só o museu também pode, né? Consegue. A gente tem 2 tipos de visitação, somente o museu ou o tour completo. Você vai ter acesso ao museu, mas lá dentro do estádio, vestiário, campo. Quem quiser visitar somente o museu, fazer uma visita simples, também pode. E vai ter acesso a tudo isso que a gente deu uma olhada aqui hoje. E para finalizar, essa parte logo da frente, que tem aqui os ídolos, né? O que é dos ídolos eternizados aqui no Santos, né? Perfeito. Então a gente tem o que é realmente o ataque dos sonhos, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, todos aí com os seus pés, que foram os pés que fizeram aqui a história no clube, não só no clube de futebol, né? Esse é o Memorial das Conquistas do Santos, a parte do museu. Volto a repetir. Muito legal para quem não conhece, venha visitar. Aqui só foi um pouquinho, só foi um teaserzinho para vocês sentirem o gostinho de como é estar aqui no Memorial das Conquistas do maior clube da Terra. Visite, que você vai realmente se apaixonar e se emocionar. Vem pra Vila.